Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria, mais uma vez, participarmos, fazermos a nossa live missionária da Igreja Presbiteriana de Vitória. E nós temos o privilégio, a alegria de receber nessa noite os nossos irmãos Pastor Augusto e sua esposa Marta, missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, atuando hoje no Peru. Eu gostaria de fazer uma breve leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 35 a 39. Jesus se retira para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar secreto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Pois para isso é que eu vim. Estou repetindo, porque logo no começo do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus, ele já diz para nós qual era o foco principal da sua missão. E a sua missão era pregar o Evangelho. Só que ele já tinha pregado o Evangelho ali, e as multidões queriam saber onde eles estavam, porque queriam ouvir mais, queriam ver sinais, queriam ver maravilhas. Mas a resposta de Jesus é o seguinte: vamos a outros lugares. Vamos às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. Muitas vezes, nos é mais confortável ficar onde nós estamos. Mas assim como o nosso mestre, alguns de nós somos chamados a sair, a ir a povos vizinhos. E é por isso, então, que nós estamos fazendo essa live missionária, para conhecer aqueles que têm saído e têm pregado aos povos vizinhos. Então, eu gostaria de chamar agora o pastor Augusto e sua esposa Marta. Nós comecemos, então, a nossa live de hoje. Boa noite, pastor. Boa noite, irmã Marta. Boa noite. Uma alegria muito grande recebê-los noite, para que a gente possa, então, conhecer um pouquinho de vocês, um pouquinho do projeto, um pouquinho do Peru. Então, nós vamos dividir essa live hoje em 3 momentos, né? Esse primeiro momento, vocês vão se apresentar, falar um pouquinho do projeto de vocês. No segundo momento, vou fazer algumas perguntas para os irmãos. E no terceiro momento, então, os irmãos vão encerrar com pedidos de orações e uma palavra para a nossa igreja. Tudo bem? Então, vamos, para a gente não perder tempo, vamos logo para esse primeiro momento, então, essa apresentação pessoal. Os irmãos, então, estão com a palavra. Obrigada. Bom, eu sou o pastor Augusto, sou peruano, de uma pequena cidade dos Andes chamada Huanta, está no mapa, tem um estado que chama Ayacucho, um pouquinho difícil de encontrar, mas no centro-sul do Peru, quase no centro-sul do Peru está essa cidade. Eu nasci num contexto católico romano, não nasci num lar cristão, e a minha experiência de questão espiritual sempre foi no contexto da Igreja Católica, principalmente participando como coroinha, aquele que leva o incensário e cantando, todas essas práticas que sempre a gente tem, né? Então, além disso, também misturado dentro dos conceitos e as superstições andinas. A minha avó, apesar de ser uma católica praticante, tinha suas formas de uma espiritualidade baseada em superstições. Eu lembro que ela mostrava dinheiro para a lua, porque a mãe
a lua era a mãe, o sol era o nosso pai que nos sustentava e as estrelas eram as nossas famílias que estavam cuidando da gente. Tudo isso era uma mistura de umas crenças. Mas isso foi só uma parte da mocidade, da criança, do rapazinho. Mas, quando já fui jovem e fui para a secundária, eu me envolvi naquela época, estamos falando dos anos 70, quando eu fui para estudar secundário. Então, naquela época, a moda era a ideologia marxista-leninista maoísta. As três se juntavam. E daí nasceu, muitos de vocês talvez lembram, desta geração talvez já não, o movimento Sendero Luminoso em Peru. Então eu fui para lá porque eu pensei, bom, é verdade, somos pobres e o que precisamos é melhorar nossa qualidade de vida. E o marxismo-leninismo nos dava justamente essa expectativa de melhorar nossa vida, falar aos camponeses que os filhos deles também têm direito a que sejam professores, médicos, advogados e tudo isso. Mas eu fiquei decepcionado. Depois de tanto participar, íamos ao campo 1, 2 da madrugada para falar às pessoas, porque tínhamos que ir escondidos da polícia e tudo isso. A minha decepção foi na prática. A teoria, muito boa, né? Fala do progresso humano, sair da pobreza, tudo isso, mas deixou muito me desejar o fato de como a liderança funcionava. Tinha muitas mentiras, tinha roubo, tinha estupro, uma série de barbaridades. Isso, acho que já Deus me tinha predestinado para não gostar de tudo isso. Assim que essa injustiça que eu vi, o favoritismo que entre a cúpula tinha, me incomodou muito. Mas nesse tempo, mais dois amigos me convidaram continuamente para a igreja. Foi desse jeito que eu fui para a igreja. Mas a situação foi difícil. Uma vez, um dos pastores falou que os problemas do ser humano com Jesus seriam solucionados. Eu estava em meus 20, 21 anos, cansado, esgotado, acabado. Eu não sabia mais o que fazer. Sendero Luminoso tinha ido pela violência. Estavam morrendo muitas pessoas e eu disse, eu tenho que sair deste. E a minha aparência aos 20, 21 anos era como um rapaz de uns 30 anos. Estava envelhecido, acabado, por dentro e por fora. E quando o pastor falou que Jesus ia solucionar meus problemas, eu fui correndo e disse, bom, eu vou aceitar Jesus e vou arrumar, eu não estou bem. Mas piorou a minha situação, né? Porque não foi aquela coisa que o pastor disse, porque eu ganhei os inimigos do próprio Sendero, por outro lado, estava também com na mira do exército, das Forças Armadas. Então, já não estava na situação boa. Mas isso foi transitório, eu teve que ir de cidade em cidade, de Lima a Ayacucho, de uma maneira clandestina, para salvar a minha vida. Foi nessa situação que os missionários americanos da igreja presbiteriana que estavam trabalhando lá me convidaram e me disseram, se você quer ir ao seminário, pelo menos por um ano, você tem boas perguntas que nós não podemos responder, de tendência social, talvez lá você estudando, você vai poder entender muitas coisas. E assim foi que eu fui para o seminário. Fui por um ano, mas acabei ficando os 4 anos no Seminário Evangélico de Lima. Graduei, saí daí e voltei para a minha terra, para o interior do Peru, para poder continuar levando a mensagem de salvação, nesta vez já com outra mensagem. Já não era o Augusto que estava levando a filosofia marxista-leninista, maoísta, estava já com minha Bíblia levando a palavra de Deus.
caminhadas nos Andes, fui pego pela polícia. Claro, Bíblia de um estudante seminarista com aquelas palavrinhas do grego, hebraico e tanta coisa, são códigos, você está preso. E foi levado em casa, revistaram, e eu não tinha acabado com muitos materiais que eu tinha recebido, que tínhamos recebido da China, de Cuba, de Rússia, bons livros, e todos estavam marcadinhos. Bom, Augusto é terrorista. E foi isso que aconteceu. Fui preso por 2 meses em segurança do Estado. Saí só pela providência de Deus, por ter ajudado a uns camponeses que não falavam castelhano, espanhol, e eu falava o quechua também, então, para tradução, precisavam de alguém. Foi assim que eu conheci um outro general, que ele me ajudou a sair da prisão. Depois de todo este, foi que eu saí do Peru. Tinha que sair do Peru e não tinha mais jeito. E nesse trânsito, estou fora do Peru quase por 30 anos. Mas nesses 30 anos está dividido entre Brasil, Estados Unidos e Quito, Equador. Nos Estados Unidos fui plantar uma igreja na cidade de Grand Rapids, Michigan, e em Quito esteve fazendo parte de dar aulas na Academia Cristã do Arte, que chama assim. Então, isso foi o que mais ou menos me seguiu, mais tempo eu passei aqui no Peru. O meu chamado missionário, trabalhando aqui com a igreja chinesa aqui em Campinas, sempre ficava-me, por alguma coisa eu devo saber, eu falo o quechua. O quechua é a língua que até agora falam, mas vem desde os incas. Então, no interior do Peru, a maioria das pessoas falam o quechua. Como eu sabia fluentemente, conheço isso muito bem, eu pensei, eu não estou usando isso, e a paixão grande que eu estava. Mas foi nessas situações que eu perguntei a Marta, eu quero ir ao Peru para continuar levando a mensagem aos meus patrícios. Eu não sei como vou fazer, esse me queima por dentro, eu não estou tão feliz aqui. Os irmãos aqui brasileiros são bons conosco, estamos bem, mas como vamos fazer? E a minha esposa disse, eu vou com você para Peru, então. Vamos junto. Maravilha! É difícil para pessoas que têm vida aqui no Brasil. Então, mais ou menos, esse seria, por minha parte, a situação que eu passei para o chamado missionário. Foi aquele fogo que Deus me colocou para voltar, para ir e para levar a mensagem à minha gente. Amém. Diferente do Augusto, eu nasci no lar cristão. Frequentei a escola dominical, gostava muito da escola dominical. A minha mãe lia a Bíblia comigo, me contava histórias da Bíblia. Então, eu cresci nesse ambiente cristão e de muito amor à Bíblia e à palavra de Deus. Mas, por volta de 9 anos, eu tinha certeza que eu tinha que entregar a minha vida a Jesus. Deus colocou no meu coração que, sem confessar Jesus diante de todos, eu estaria perdida. E isso apertou meu coração, angustiou, até que no domingo o pastor fez o apelo e eu entreguei minha vida a Jesus. Então, um pouquinho depois me batizei e desde 9 anos me tornei membro de uma igreja. Depois eu estudei música, estudei pedagogia, mas me dediquei mais a ser professora e depois diretora. Trabalhei como 30 anos na Prefeitura Municipal de Campinas como professora e como diretora. E assim me aposentei. Quando eu penso no meu chamado... uma coisa interessante. Quando eu era adolescente, jovenzinha, eu tive algum contato com a cultura peruana. A música, a dança, o artesanato deles é lindíssimo, as cores me fascinavam. A história dos incas,
Então, para mim, os Andes era como um santuário, né? E era bastante interessante, porque eu não tinha contato com nenhum peruano. E eu nunca prestei atenção nisso, achava que eu gostava porque gostava. Então, quando eu conheci Augusto e ele foi me falando dos Andes, da cultura do povo, das músicas, da situação do povo, e ele me contou a história de vida dele, que rapidamente assim, contada não é tão emocionante, mas com os pormenores é uma história muito emocionante, onde nos permite ver o mover de Deus na vida dele. E eu me encantei com a história, me encantei com o Peru, me encantei mais ainda com os peruanos e me apaixonei pelo Augusto. Creio que Deus, em sua imensa misericórdia, usou o Augusto para me chamar para o campo missionário no Peru. E lá estamos. Amém. Então, tá bom. Nós vamos passar, então, para a nossa segunda fase, onde nós vamos tentar responder algumas perguntas dos irmãos da igreja. Tá certo? Foi muito bom saber, conhecer um pouquinho da história de vocês. Nosso irmão, pastor Augusto, já foi até preso, né, pelo Evangelho. E vamos lá, então, vamos continuar. Como é o povo peruano? Bom, Huancayo é uma cidade bastante alegre. A diferença dos muitos estados do Peru, Huancayo é uma cidade bastante alegre. Eles celebram, o ano inteiro tem festas, dançataria. Por sinal, o Huancayo é a segunda cidade no Peru, depois de Lima, em consumo de cerveja e álcool. Explica isso pelo fato que, olha, quase 500 mil de habitantes e se converte na segunda cidade do Peru em consumo de álcool. E eles curtem isso com suas músicas, com suas danças. As músicas são extremamente alegres, fortes, muito dinâmicas, energéticas, e com isso eles celebram. Mas, por outro lado, pela própria cultura, que é só a expressão quando estão com as cervejas e com tudo isso, mas, em geral, é uma coisa, eles são bastante desconfiados, tímidos, não fazem, o peruano, em geral, não faz a amizade tão rápido como aqui no Brasil. Aqui no Brasil se encontra no ônibus, já estão trocando telefone, e-mail, WhatsApp, já vê, ligam muita coisa, conhece fulano e tal. Não, em Peru, as pessoas te olham de pé a cabeça, quem é você, e assim dura meses, muitas vezes, fazer amizade. Então, mais ou menos é assim a cultura, especialmente andina, nos Andes. Em Lima, você vai fazer a fácil amizade porque as pessoas já estão mais familiarizadas com estrangeiros e tudo isso. Depois, as pessoas são bastante supersticiosas. Eles acreditam em espíritos que têm a montanha, os rios, os bosques, os nevados. Todos estes estão cheios de espíritos e eles fazem ofertas a cada ano, oferecendo bebidas alcoólicas, flores, dinheiro, coca, especialmente as folhas de coca. A folha de coca, na cultura andina peruana, é chave. Com isso, eles trabalham, com isso vem o futuro deles, a sorte deles. Quando é triste, é coca. Quando está alegre, é coca. Quando está com saudades, é coca, dia e noite. Mas também a característica da cultura andina são gente muito sofrida. Eles têm pouco baixos salários, as pessoas extremamente pobres, maioria se dedica a ser ajudantes de pedreiros, famílias jovens se deslocam para a cidade e tem que começar a família, a esposa pega
uma caixa, 2 caixas de banana e vendem na esquina, com esse comem, com esse se sustém. Mas é muito forte a tradição católica. Eles não entendem o que é o catolicismo, mas o catolicismo para eles é a chave, eles não podem pensar em trocar a religião católica. E também podemos falar de que a maioria das pessoas não tem aposentadoria. Eles estabelecem, porque o trabalho é informal, o comércio totalmente informal, então eles não recolhem, não pagam os impostos, tudo isso faz que eles não possam ter nem aposentadoria na maioria dos casos. Mas, por exemplo, as mães, tem muitas mães solteiras em Peru. Elas engravidam muito cedo, os homens são muito conquistadores, dizem, eu vou te sustentar, eu vou casar com você, engravida, eu não sei, você foge, escapa. Aí a coitada busca outra pessoa, vê outra pessoa, e assim as mães muitas vezes, na maioria dos casos, têm filhinhos de 2, 3, até 4 pais. Essa é uma realidade muito triste, e as mães têm que arcar com todos os gastos da criança, porque o pai foge para outra cidade, para outro lugar. Então, as famílias são muito... Isso faz que o papai, a família acolhe a mulher e todos moram juntos. Esse é o caso agora da epidemia que está pegando muito forte lá, porque numa casa moram 3, 4 famílias. Pega todo mundo. Então, um pouco complicado essa situação, e por cultura já eles vivem assim. As casas, as famílias, muito relacionados, muito perto ficam um ao outro. Tá bom, muito obrigado. Então, Augusto falar que os peruanos amam estrangeiros. Então, entre peruanos, às vezes eles não são tão bons uns com os outros, mas aos estrangeiros, legal. Muito bem, e especialmente os brasileiros. Então, a primeira coisa que eles geralmente perguntam quando são mais novos é: você conhece o Neymar? Você já viu o Neymar pessoalmente? É uma grande curiosidade deles. Só para falar, um dia eu cheguei na minha cidade e meu sobrinho de uns 6, 7 anos me perguntou: tio, você conhece Neymar? Você viu a Neymar? Eu, sim, claro. Sumiu o menino. E ao momento veio com 15 crianças. Ele tinha ido pelo bairro, meu tio viu o Neymar, vamos falar. Já dá para começar uma escola dominical? Tantas crianças. Esse Neymar, todos eles Kaká, todos eles são bem falados em todo o canto do Peru. É verdade. O futebol brasileiro é uma porta de abertura, né, para os missionários brasileiros, em todo lugar que vai. E realmente, tocando nisso, né, o mundo evangélico tem colocado muita expectativa no Brasil, né, e nos missionários brasileiros, né, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem nenhum conflito declarado com nenhum país. Então, nós somos muito bem recebidos na maioria dos países, né? E a segunda pergunta, ela tem a ver com isso. E a pergunta é o seguinte: se os peruanos eles estão abertos à pregação do Evangelho, como que é essa situação por aí, ou por lá? Por lá, né? Os peruanos são muito amáveis e, de uma forma geral, eles são muito educados. Então, se você se aproxima de alguém para conversar com essa pessoa, ela vai te ouvir, ela vai parar, vai te ouvir, ela nunca vai dizer para você: não quero te ouvir. Isso não acontece. Mas também isso não quer dizer que ela te escute, ou que ela prestou atenção e considerou tudo que você estava falando com ela. É uma característica do povo, né? Uma outra questão também muito forte é essa questão do catolicismo. Eles são muito apegados aos ritos do catolicismo.
Então, por exemplo, a pessoa vem, traz os filhos, convive com a gente, está em todas as reuniões para crianças, reuniões para adultos, comemoração de Natal, e aí olha para a gente e diz assim, olha, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito que meus filhos venham, as crianças gostam muito de vocês, mas eu não posso deixar a minha virgenzinha. Então, é aquele apego a um rito, mais a um rito propriamente dito do que uma fé, né? Outra coisa também é o medo de trair a família. O Augusto faz devocionais na escola, né? E um dia uma professora se aproximou dele e disse assim, olha, pastor, eu gosto muito da forma que vocês falam da Bíblia, eu gosto muito de tudo que vocês falam, o que vocês ensinam para nós está certo, a gente vê a vida de vocês como é, o diretor da escola também é cristão. Nós vemos a vida de vocês, sabemos que é melhor, mas eu não posso trair a minha família. Então, isso é um aspecto que é um entrave, né? A pessoa quer chegar, mas ela não chega para não trair a família. A outra questão também, o outro obstáculo, é essa vida que eles têm das festas. As festas são muito bonitas. As festas são muito bonitas. Eles compram ou alugam fantasias e, na verdade, são trajes típicos do Peru. Então, eles trabalham o ano inteiro para essas festas. Ou ele vai dar a festa, ou ele vai participar da festa. Das duas formas, tem que gastar bastante dinheiro. Por exemplo, uma roupa típica, como eles usam para dança, custa em torno de 2.000 soles. Então, a gente põe aí R$2.500, R$2.700. Uau! Festa, né? E mais um monte de bebida que eles compram. Então, eles trabalham o ano inteiro para essa festa. Poupam, juntam dinheiro, mas não podem deixar de ir à festa. E eles, essas festas são sempre festas para santos, né? Sempre tem a ver com os santos da Igreja Católica. E eles têm muito medo que, não dando a festa ou não participando da festa, o santo vai ficar zangado. E aí o santo vai castigar. Então, com isso, eles formaram essa cultura da festa, essa dinâmica econômica em torno da festa, e eles imaginam que na hora que... outro detalhe, nessas festas também, aí acontecem a parte da música, das roupas típicas, das danças, é muito bonito. Mas junto com isso vem o excesso de bebida, muita bebida. Você passa por uma festa que acontece na rua, você vê uma pilha de 10, 20 caixas de cerveja. E eles tomam, daqui a pouco sai briga, ou sai um namoro com muita intimidade, e 9 meses depois aparece a criancinha. Então, existem umas práticas que aí já não são tão bonitas, né? Aí já são coisas que faz dano a eles, né? Então, mas o que a gente imagina? Que quando você fala do evangelho para eles sabem que vão ter que abrir mão de algumas práticas. E isso eles não querem. Eles querem viver essa vida. Então, é bem difícil. Agora, quando que a gente percebeu que a gente tem uma boa abertura? Em 2 momentos. Ou quando a família está com uma enfermidade, aí, através da escola ou pessoalmente, eles nos procuram. Aí você nota que a família está mais aberta, que eles te ouvem de verdade, que eles consideram o que você está falando. Ou então, quando a família está com um problema de relacionamento muito sério. Como o Augusto falou, moram 2, 3, 4 famílias numa casa pequena. Então, isso é um universo pronto para muitos conflitos. E alguns conflitos são muito sérios. Então, quando eles estão no meio desses conflitos todos,
que eles nos procuram, e nós vamos mostrando a palavra de Deus para eles, nós vamos explicando como a gente pode se organizar de uma outra forma, o que Deus tem para as famílias, aí sim eles prestam mais atenção. Então, esses 2 pontos até agora foram as aberturas que nós encontramos para estar falando do Evangelho, que pode trazer uma nova vida para eles. Amém. Muito bom. Então, a nossa terceira pergunta é o seguinte: e como começou esse trabalho, então, em Huancayo? Chegamos, primeiro fizemos um projeto para Huancayo, apresentamos para a APMT, eles aprovaram e em 2017 nós fomos para lá. E quando chegamos lá, não conhecíamos ninguém, não tínhamos nenhuma referência, tinha uma família que prometia bastante, mas eles saíram, mas antes sumiram, total que não encontramos. Chegamos bem assim, como se colocasse um gato numa caixa, fecha bem e larga longe, não sabe aonde ir, a que lado se direcionar. Quase parecido a gente se encontrou nessa situação. Então, o que nós queríamos fazer era procurar aos presbiterianos, porque muitos presbiterianos nessa cidade estavam morando que vieram de outros estados, e nós tínhamos escutado isso. E alguns nos diziam: olha, Augusto, por que não vem ao Huancayo? Estamos precisando de uma igreja presbiteriana. Na hora H de procurar as pessoas, cadê as pessoas? Todos viraram pentecostais, Assembleias de Deus, já tinham se envolvido em ministérios. Então foi um pouco difícil. Aí tentamos começar um grupinho pequeno para poder fazer estudos bíblicos e, dessa maneira, em maio, fizemos essas búsquedas. Já em junho de 2017, conhecemos o diretor de uma escola, chamado Davi, e a esposa Marisa, mas sempre falam de Charito. Eles eram donos da escola. Em nosso projeto anterior, tínhamos incluído fazer também uma escolinha. Mas os da APMT, pastores já experimentados, nos disseram: olha, na idade de vocês já não vão conseguir fazer isso. É complicado, 2 coisas: igreja mais projeto de escola. A escola precisa muito dinheiro e tanta coisa. Escutamos e tem razão, mas Deus nos deu uma escola. Lá em uma escola e é de nível de ensino fundamental. Conversamos com Davi, foi interessante. Ele é de outra igreja, a Igreja Evangélica Peruana. A nossa conversa foi muito frutífera, ficou feliz, e assim nos envolvimos com a escola. Então, nós começamos também a levar as aulas para as crianças, e já como tinham na currícula educação religiosa, então não poderíamos fazer. Aí Davi disse: que tal se começamos aconselhamento para famílias? Temos muitas famílias, muitos casais que estão brigando, estão separando, e cheio de problemas, as crianças vêm com problemas e tudo isso. Aí começamos o aconselhamento, reuniões com as famílias que vinham e tudo este. Mas depois, quando já em outubro começamos com estudos bíblicos na própria escola, às sextas à noite, vieram alguns pais, algumas com suas crianças. A coisa interessante é quando você convida as crianças, vêm com os pais, e quando você convida os pais, venham com as crianças. Então, crianças sempre têm. Aí, como tínhamos nossas pequenas reuniões, as crianças estavam lá e Marta ia para ter as suas aulinhas com as crianças e eu ficava com os adultos. Isto foi crescendo, até que chegamos para os dias sábados. Os dias sábados já ficou melhor, porque começamos às 3 da tarde até às 5. O programa ficou mais para crianças, mas como vinham os pais também junto, eu ia ter as aulas com os adultos e Marta com as crianças, e vieram mais pessoas para nos apoiar, as irmãs do diretor da escola, todos eles. E Davi um dia me disse: Pastor Augusto,
eu e a minha família decidimos ser presbiterianos. Eu vou pedir a minha carta de transferência e vou fazer. Eu quase nem acreditei. Aí ele veio com isso e finalmente fechou. Agora ele está conosco, com a família, com todos eles, trabalhando conosco. É uma pessoa dinâmica, altamente dinâmica e muito animado, com toda a família, está com nossa igreja. O interessante é que nós, quando escrevemos o nosso projeto, nós escrevemos um projeto básico de plantação de igreja. Procurar adultos, evangelizar, formar um grupo base. Mas Deus tinha outro projeto. Então, quando nós chegamos lá, diante de tudo que o Augusto me contava do Peru, da situação da mulher, da situação das moças, eu imaginei que eu teria um ministério com mulheres. E estava preparando, juntei material aqui no Brasil para fazer um ministério com mulheres, porque íamos trabalhar basicamente com adultos, não íamos trabalhar com crianças, né? Só que através desse trabalho com a escola, como vinham muitos pais na sexta-feira à noite e as crianças ficavam correndo, eu entendi. Deus disse, Marta, nada, vai trabalhar com criança, pode ir trabalhar com criança. Eu não tinha material, eu não tinha levado material para trabalhar com criança, então comecei a fazer esse material. Então começamos na sexta-noite com esse grupo de adultos e a classe das crianças. Depois, em janeiro de 2018, o diretor da escola e a esposa dele, eles nos convidaram para fazer uma EBF. Na verdade, quem coordenaria a EBF era uma irmã da Igreja Evangélica Peruana, que é uma igreja muito próxima, a doutrina é muito próxima da Igreja Presbiteriana também. Ela é reformada também. Então, essa irmã trouxe um grupo de jovens e fez uma linda EBF. Eu creio que juntavam mais de 200 crianças. Era muita criança, né? Então, o que aconteceu? Quando terminou a EBF, o irmão Davi, o diretor da escola, ele nos desafiou. Ele disse, que tal a gente fazer um clube de ninhos? E o que é isso, um clube de ninhos, né? Clube de crianças. Na verdade, é um clube de crianças, só para crianças, que é disso que o Augusto estava falando. E o que a gente faz? Conta a história, faz artesanato, eles gostam muito de trabalhos manuais, gostam muito, as crianças. Então, faz trabalhos manuais, faz gincana. Bom, eu, aos 60 anos, tive que dançar com criança, fazer coreografia, e tudo isso, e foi uma bênção, né? Tem sido uma bênção, muito gostoso. Então, nós juntávamos, normalmente, aos sábados, em torno de 30 adultos e 50, 60 crianças. Mas se era mais especial, se era um cinema, ou dia de gincana, ou dia de brincadeira, tipo brincadeira de festa junina, se era dia dessas brincadeiras, nós juntávamos 100 pessoas. Era muito, né? E aí esse trabalho foi crescendo, até que o Augusto percebeu que, bom, ficamos todo o ano de 2018 e o primeiro semestre de 2019 nesse trabalho, até que o Augusto percebeu que estava na hora de quê? Bom, já que tínhamos pessoas e tudo isso, e no mês de julho de 2019, iam vir um grupo de 38 missionários do CFM, do APMT, né, um curso de formação missionária. 38 estágio. Nós tínhamos convidado para lá, iam chegar 15 de julho. Mas como vamos chegar sem estrutura da igreja? Como vamos fazer? Desafiamos os irmãos, já estamos quase em um bom número. Podemos começar nossos cultos públicos, já aberto para o público. Amém. Começamos os 7 dias. Começamos nossas reuniões públicas, abrimos o
o salão grande da escola, as cadeiras, e convidamos a outra cidade dos irmãos huancavelicanos, mais frio ainda, mais alto que no Peru, a cidade. Aí eles também vieram, tivemos mais de 100 pessoas visitando o culto, e Marta continuando com as crianças. Isso foi muito significativo, a presença dos brasileiros. As pessoas se encantaram com os estagiários amaram a comida, levamos a dar um passeio, e incluindo várias coisinhas, e esperamos que da igreja de vocês, um dia os jovens podem ir, passar 15 dias, nós vamos, a logística, Marta prepara muito bem, a PMT ficou feliz com o trabalho dela, então podem vir para estar conosco. Então, mais ou menos vamos nessa linha. 7 de julho começamos nossos cultos abertos ao público. Amém. E eu conheci pessoas que foram para aí, né? Nós também estamos fazendo Paixão CFM, e nós só ouvimos boas notícias, viu? De vocês, do lugar, da igreja. Então, o que vocês estão falando dá para eu atestar aqui. E a nossa próxima pergunta, então, é como está o trabalho hoje, né? Diante dessa situação, vocês aqui, a Covid, né? O que vocês podem nos falar sobre isso? Bom, para fevereiro, nós tivemos a entrevista com o APMT. Cada 3 anos, os missionários são chamados para ter uma entrevista e também para renovar o contrato. Viemos para isso, mas a Marta veio acidentada. No dia que íamos sair do Peru, ela escorregou, quebrou o pé, quebrou ligamentos, amarraram lá em Huancayo mesmo, que sair de Huancayo para Lima, são 8 horas de viagem, chegamos no aeroporto, daí embarcamos e chegamos aqui. Ela nem foi para a entrevista porque estava na situação muito delicada. Eu voltei para Peru para continuar com o trabalho, aí começou o fechamento dos aeroportos e proibiu as reuniões públicas, as escolas até dezembro, pelo menos até dezembro falou o governo. Não reunião da igreja, nada de reuniões de escola, colégio, faculdades, fechou totalmente. E lá ficou mais estrito ainda a quarentena. Pegavam preso as pessoas e foi muito difícil. Eu estava sozinho, não conseguia, o que vou fazer? Aí saiu a possibilidade de um avião humanitário. De Lima. Então, aproveitei isso e vim. Porque lá também estamos fazendo o culto gravando, já estamos fazendo os cultos via Zoom, né? Fazendo pelo Facebook. Então, aqui também eu posso fazer, e para cada domingo temos, já quinta-feira, sexta-feira, estou mandando todas as mensagens para lá. Cada noite temos nossa devocional com essa daqui. Terminando isso, nós vamos já começar nosso devocional para nossos irmãos. Todas as noites, de segunda a sábado, as noites. Então, só desse jeito temos o contato. Domingos, às 10h30, o culto normal, indo pelo online. Marta está escrevendo as histórias cada semana, manda para as crianças, elas abrem, fazem as atividades para manter o clube de crianças. Sim. Depois, temos também contato com os irmãos de Huancavelica, com eles também temos nossos estúdios, eu estou levando pregações para eles, isso sim eu faço daqui ao vivo, e também estamos começando o discipulado. Este domingo nós vamos começar já com um grupo mais reduzido, com vistas já à preparação de presbíteros e diáconos. Uau, então, que bênção! Tem que formar esses irmãos, tem que informar bem a doutrina, tudo isso. Então, esta situação agora, só por via online.
Sim. A situação está muito parecida com o Brasil, né? Mas parece que até um pouco mais rígido, né? Sim, no Peru a quarentena foi bastante rígida, bastante. Sim. Então, vamos lá para a nossa última pergunta, já encerramos esse bloco e passamos para a parte final. Quais são, então, os sonhos futuros para esse projeto? E o que vocês precisam para concretizá-los? Bom, o primeiro sonho, né, na verdade, a primeira tarefa é a consolidação da plantação da igreja. Essa é a nossa prioridade, né? Então, consolidar essa plantação, organizar a igreja formalmente, né, como Igreja Presbiteriana e Reformada do Peru, também a formação da liderança dessa igreja e o crescimento do número de membros. Antes disso acontecer, nós não podemos estar pensando numa outra coisa, porque senão não faz nenhuma nem outra, né? Então, nós estamos centrados nisso. O que nós precisamos, né? O que falta? Só para antes que pulesse, esta é a primeira igreja presbiteriana nesta cidade. Não tem igreja presbiteriana na cidade de Huancayo, tem em outras cidades, pequenos grupos de igreja presbiteriana, mas esta é a primeira igreja presbiteriana que estamos levantando. Isso é dizer também que a própria denominação no Peru, há muitos anos queria ter um trabalho nessa cidade, porque ela está na região central. Então, você facilmente se comunica com a serra toda, com a selva, que fica atrás da serra, e com a costa, né? Porque o Peru é bem dividido assim, serra, selva, costa, serra e selva. Ele é bem dividido geograficamente. Então, o que é que nós precisamos, né, para esse primeiro objetivo aí? Nós gostaríamos de ter mais um parceiro, né? Nós temos cinco parceiros. Temos a APMT, temos a Igreja de Pinheiros de São Paulo, temos a Igreja Ebenezer de Campinas, a Igreja do Jardim Licínia de Campinas, e temos uma família internacional, que é uma família que tem pessoas fora do Brasil e no Brasil. E essa família faz questão de ser anônima, então por isso nós não podemos falar o nome da família. E também temos no Peru, como nosso parceiro, esse enviado por Deus, literalmente, né, quase que caiu na nossa cabeça, que é o irmão Mandurrano, que é o diretor da escola. Então nós não pagamos espaço, nós não precisamos nos preocupar com aluguel de espaço. Usamos todo o espaço da escola, o equipamento da escola, liberalmente esse irmão nos colocou tudo à disposição. Mas nós ainda precisamos de mais um parceiro. Então, isso seria uma coisa que falta. A outra coisa que é um desafio para nós é conseguir um casal mais jovem para trabalhar especificamente com as crianças e adolescentes. E aí, mais uma vez, o nosso parceiro peruano tem uma linda proposta que a igreja pode pensar nessa proposta. Pode ser que algum jovem casal da igreja, Deus toque o coração. O irmão Mandurrano disse, olha, eu gostaria que a escola fosse formada por professores missionários. Uau! No primeiro momento, se vocês conseguissem um missionário no Brasil para vir e assumir as 17 aulas de educação cristã da escola, e também, aí essa pessoa também trabalharia com as crianças e os adolescentes na igreja, eu dou todas as refeições para essa pessoa, 500 soles de oferta e casa para morar. Oh, que bênção! Então, estamos buscando um casal assim, né? Deus vai tocar no coração de algum casal. Pode ser um casal com filhos? Pode! Aí muda um pouquinho a questão das refeições e tal. Você vai comer mais, né? Um apartamento, porque ele ofereceu um apartamento pequeno, né? Mas eu já falei para a Cassiana, que eu estou esperando vocês lá, né?
Então, Vamos orando. Nós estamos em busca do campo. isso. E então, o irmão Madurrano tem esse desafio para nós, né? E pediu que nós falássemos isso aqui no Brasil. O outro sonho que a gente tem, esse aí já é a longo prazo, né? É de formar como se fosse um campo estendido da PMT. Então, ter um local no Peru, onde nós faríamos a formação missionária e formação ministerial. E aí poderia também receber igrejas para acampamentos, para momentos de estudo. É um sonho que nós temos. Conversando com a Mônica da PMT, ela me disse, escreve o projeto. Então, o que falta? Falta o projeto, escrever o projeto, levantar os custos e conseguir, né, os recursos para fazer para realizar esse sonho. Mas isso é a longo prazo, porque primeiro nós temos que consolidar a plantação da igreja. Amém. Só para completar essa partinha, é que a denominação presbiteriana no Peru realmente não tem uma visão assim missionária. E isto, por isso, não conseguem nem crescer bem, nem se formar bem. Mas se tivéssemos um centro de formação missionária, eu acredito que as pessoas, os jovens, pastores, presbíteros, diáconos, poderiam vir, se formar e ter já outra mentalidade mais missionária. É verdade, com certeza. São muitos desafios, né, para que nós possamos orar, mas com certeza todos esses projetos nasceram aí no coração de Deus e foi colocado no coração de vocês. Nos alegra muito ver essa alegria de vocês com o projeto, com os desafios. E essas perguntinhas, elas foram justamente pensadas para isso, para que a gente pudesse realmente conhecer um pouco mais de vocês. Então, passando agora para o nosso terceiro bloco, né? E já, infelizmente, partindo para o encerramento, nós gostaríamos de ouvir uma mensagem final de vocês também. Fiquem à vontade para apresentar os motivos de oração, para que a nossa igreja, também demais irmãos que estão ouvindo ao vivo, aqueles que vão ver depois essa gravação, né, possam se envolver e orar e estar participando aí mais ativamente do projeto, que não é um projeto de vocês, é um projeto de Deus e que Deus nos dá o privilégio de participar, né? Isso mesmo. Bem, realmente, vocês estão abrindo um campo muito importante para suas igrejas. Experiências deste tipo ajudam as pessoas, aos membros, se fortalecer mais. Muitas vezes pensamos que as nossas igrejas locais estão lá, mas vocês também estão lá, somos parte, a IPB é uma corporação, uma família grande aqui no Peru, então, queiram ou não queiram, vocês também são parte dessa tarefa que estamos fazendo, dessa missão. Então, o nosso pedido de pedir vocês seria oração de vocês. Uma parte do ministério. Outra, as suas ofertas, que realmente desse não podemos escapar, é um meio necessário quando é bem investido, quando é bem trabalhado, quando tem obra e quando tem tarefa, temos que falar disto. E o outro é venham visitar os jovens, os casais, venham conhecer, vão ter uma linda experiência, vão gostar muito desta aventura missionária, vamos dizer assim. Seus membros vão voltar com outra mentalidade, vão ver a realidade cruda e vão apreciar melhor a sua igreja, a sua comunidade, o próprio Brasil, o próprio país vai ser muito mais apreciado. A vida lá é dura, é difícil. Então, essa é a diferença. A outra coisa é orar pelos povos do Peru e do Brasil diante desta pandemia, né, que estamos vivendo, que realmente nos atrapalhou todo mundo com essa situação. Orar por
Depois, orar pela sabedoria de nossos líderes, tanto em Peru como aqui no Brasil. Os presidentes estão lutando. Em Peru, o presidente luta muito, faz e tudo o que pode, só que a população não acompanha, né? Vocês terão escutado, no domingo houve 13 jovens mortos. Eles tinham se juntado em um salão clandestinamente, e quando foi a polícia para levá-los na forma de fugir, morreram 13 jovens. Essa notícia está muito forte. Eu não sei, está em situação de emergência, temos a pandemia e acontece isso. Por favor, suas orações pela nossa saúde, também de nós, de Marta e o meu, né? Outra coisinha, vamos todos nos unir para orar, interceder ao Senhor para que esta vacina, seja de onde seja, já logo possa sair e possamos vacinar-nos e poder também voltar para nosso país para abrir. E também pela abertura já das fronteiras, provavelmente para novembro, dezembro, janeiro, esperamos que já tenha isto, precisamos orar por isto, precisamos voltar para o Huancayo. E também pessoas que compõem a igreja. Este ano nós íamos já constituir como igreja constituída, mas como nos atrapalhou esta situação e não pudemos, mas vai ter um tempo, nós vamos ter que oficialmente instituir já como uma igreja organizada. E também para que o Senhor nos dê sabedoria, a sua graça esteja conosco para poder levar adiante o trabalho de evangelização, o pastoreio, agora que estamos fazendo online. É um pouco complicado, muitas vezes, evangelizar as pessoas, mas daqui tentamos entrar em contato com alguns familiares, amigos, para poder conversar, como estão indo, daí pode surgir, mas que Deus nos dirija e que nos dê o momento certo para poder falar às pessoas da palavra de Deus. Estes seriam nossos pedidos para que a igreja, os membros, os queridos membros, possam nos ajudar e ir juntos nesta tarefa missionária para Huancayo, Peru. Eu gostaria de fazer um desafio, em especial aos jovens da igreja. Que vocês se unam em uma caravana e vão visitar o campo em Huancayo. Será um prazer receber vocês lá. Até 5 a gente aloja lá em casa, mais de 5 já não dá. Tá bom, dá bem num carro. Se a igreja tiver essa meta, né, de fazer uma viagem missionária, eu convido a igreja a ir ao Huancayo, que realmente é um lugar muito especial. Que bom, está lançado o desafio. Muito obrigado. Eu já vou encerrando a minha participação por aqui, mas ainda não acabou. Logo o Márcio vai entrar para as palavras finais, mas eu gostaria de agradecê-los. Foi um privilégio muito grande fazer essa entrevista com vocês, conhecer vocês, que eu já ouvia falar, né? Tanto dos irmãos da PMT como da Cacá também, que logo conheceu vocês, ficou muito animada, muito feliz em conhecer vocês. E também agradecer a todos que estão nos ouvindo, participando. E agora eu gostaria de convidar, então, o nosso pastor, o reverendo Márcio, para que pudesse, então, aí dar umas palavras finais, orar por vocês e encerrar, então, a nossa live de hoje. Deus abençoe. Obrigada. Meus irmãos, eu fico feliz de poder conhecer mais a respeito do casal tão abençoado, tão missionário, né, o pastor Augusto e sua esposa Marta, e ouvir um pouquinho, né, deste campo tão belo, mas tão desafiador, né? E eu fico ainda mais feliz em ver que os irmãos, eles
estão com o coração neste campo, né? Com esse coração regenerado, o intuito de semear a palavra de Deus, confiantes de que o trabalho do Senhor não é em vão, né? Não é mesmo? Eu quero, então, deixar uma palavra, um verso bíblico para a nossa meditação. Está lá na carta escrita por Tiago, capítulo 5, o verso 7. E está escrito assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Reverendo Augusto e irmã Marta, nós somos sabedores de que o trabalho de um lavrador não é nada fácil. Por vezes, a terra está dura demais, por vezes, você tem que pôr a mão nas ferramentas e sair diante daquele sol firme para preparar o solo e ainda fazer a semeadura, né? Então, a figura usada por Tiago aqui é de um homem trabalhador de campo, um lavrador da terra, né? Que sai para fazer a semeadura. E eu quero, então, deixar essa palavra para nós e especialmente para o casal, para que continue firmes e na esperança de que a semeadura está sendo feita, não é mesmo? E se a semeadura está sendo feita, é certo que haverá também colheita. Eu sempre ouvia isso no meu período de seminário, aqui enquanto estudava no ano de 2011 até 2014, de um professor, o reverendo Ulisses, um pastor muito querido, e ele dizia sempre em uma das pastorais das nossas aulas o seguinte: olha, para que haja colheita, tem que haver semeadura. Não tem semeadura se não houver colheita. E eu rogo a Deus que Ele continue a fortalecer a vida dos irmãos que estão aí no Peru, plantando essa preciosa igreja do Senhor Jesus, para que, diante desse desafio, saibam sempre que o trabalho de vocês, o Senhor há de recompensar. Amém. Por mais difícil que talvez seja, por mais que haja falta de trabalhadores, como eu vi a irmã Marta falando aí, né, rogando que alguém venha para o campo, um casal, lembre-se sempre que essa obra, Deus está no controle, é mais do que vocês, Ele há de abençoar, de fazer esse trabalho crescer, porque Ele é o Senhor da obra, né? Nós somos meros coadjuvantes dessa obra, né? Como o apóstolo Paulo escreveu, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, né? É a esperança que eu tenho sempre no ministério pastoral. Que, apesar de todos os nossos esforços, de todas as dificuldades, nós estamos lidando com a obra do Senhor. E mais do que qualquer homem, Deus há de olhar para a sua obra. Para os obreiros que estão no campo, muitas vezes sozinhos, com poucos recursos, até tirando o próprio bolso, sonhando que nesse país o Senhor há de resgatar muitos, os quais Ele já amou, já escolheu antes da fundação do tempo. Eu creio que os irmãos estão aí, plantando, semeando,
é crendo nessa verdade bíblica da soberania de Deus ao eleger pessoas. Isso nos motiva a pregar, isso nos motiva a evangelizar. E eu sei que os amados estão aí nessa esperança. Então, semeiam e deixa que a colheita por conta do Senhor. Tá bom? É uma alegria poder conhecê-los, de saber a história do casal, a coragem, o amor por essa obra. E eu quero desafiar todos que estão aí nos assistindo hoje no Facebook, quanto a esse projeto, quanto a essa plantação de igreja, que você entre, faça contato. Nós estamos abrindo essas lives para que a Igreja do Senhor Jesus, os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, como também seja da Igreja Batista, ou qualquer outra igreja evangélica, venham envolver com esse projeto, venham contribuir financeiramente, né, e dentro dessa visão, dessa cosmovisão bíblica, de que nós estamos fazendo algo para o reino de Deus. Tá bom? Quero orar pelo casal, reverendo Augusto e Marta. Bom, Senhor, nós nos alegramos na noite dessa terça-feira em conhecer mais um projeto em execução em um país tão diferente do nosso, uma cultura tão diferente, mas podemos ver o teu agir ali, Pai. Podemos ver cumprindo esse teu decreto de que a sua palavra alcançaria as extremidades dessa terra. E isso se dá por meio da pregação, isso se dá por meio do envio da tua igreja, dos missionários nessas regiões. Eu te agradeço, Senhor, e louvo a ti pela vida do reverendo Augusto e da irmã Marta, sua esposa. Pelo o brilho que há neles, o entusiasmo, o amor pela obra do Senhor nesse país. E eu rogo ainda, ó grandioso e soberano Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades que porventura eles têm. Que o Senhor também, ó Deus amado, possa revigorar a saúde, o corpo deles, para que eles tenham mais e mais disposição de fazer tua obra. E eu creio, Pai, nós cremos que o Senhor tem assistido os teus servos. Tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias. Portanto, ó Deus amado, como o salmista orou, renova, Pai, a sorte do teu povo, deste casal ali no Peru, como os torrentes do Negev. É a oração que eu faço, Pai, te agradecendo por essa obra que está sendo realizada ali. Te agradecendo porque há a tua salvação neste país. Te agradecendo, Pai, pela vida desse casal, que tem sido luz, instrumento do Senhor, ali para a expansão do teu reino. Graças te rendemos, Pai. Sabemos que é pela mediação, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Foi um grande prazer. Bom? Muito obrigado, pastor Márcio. Muito obrigado, Alexandre, por esta boa oportunidade de poder nos escutar juntamente com a igreja e outras comunidades. Ficamos muito gratos a vocês, primeiramente ao Senhor e depois a vocês. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite e que o Senhor continue a nos derramar sobre nós, né, o teu precioso Espírito Santo, né, nos dando sempre sabedoria, discernimento para assim cumprirmos com o chamado, né? Amém. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.